vocês estão? Meu nome é Marcela Pássaro e você está aqui na Astrologia Integrativa. Lembrando, sempre recadinhos no começo do vídeo. Se você quiser fazer seu mapa astral, sua orientação vocacional, é só você olhar as descrições que estão abaixo do seu vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês um pouco de Escorpião e também relacionado com o nosso subconsciente, as imagens, o que é a luz. Então a gente vai trazer mais ou menos essa roupagem aqui. Claro que a gente vai falar também dos outros signos, né? Não tem como a gente apenas falar de um signo só. Eu sempre falo que o último signo, que é Peixes, ele contém os outros 11 signos, né? Então, por isso que a gente não consegue falar exatamente apenas de um signo. Então vamos trazer uma questão muito importante. Quando a gente nasce, né? Antes da gente nascer... Então, antes da gente nascer, vamos lembrar daquela parte do filme Matrix, que quando Morfeu vai lá com o Neo, com uma sala totalmente branca, né? Ou seja, ele só enxergava a luz, era branco, não enxergava nada. E aí o que acontece? Que de acordo com os meus pensamentos, né? E pensamento é sempre uma informação, depois quando eu penso eu sinto, e aí eu vou o que? Manifestando, né? As questões. Então aí o que acontece? Que eu acho que eu estou, na verdade, poxa, acabei de manifestar o meu armário. E aí, ou seja, aquele espaço que era todo branco, que não tinha nada, que era vazio, né? Então Deus, pra gente encontrar Deus, a gente tem que estar nesse vazio. Aí o que acontece? Eu manifesto, aí tem um armário. A grande questão é que quando a gente reencarna, a gente acha que isso aqui é uma realidade real, mas não é real, né? Então, ou seja, quando a gente consegue chegar nesses níveis, a gente tem uma percepção, por isso que a gente fica um pouco confuso, né? Por isso que quando a gente está passando por alguns trânsitos, principalmente quando a gente tem Urano, Netuno e Plutão nas casas de água, que são as casas 4, 8 e 12, a gente fica meio confuso, não entendo muita coisa, o que está acontecendo, é por conta disso. É pra gente o que? Sair daquilo que a gente acaba nos direcionando e nos identificando. Então, ou seja, você acha que você é o armário, né? Então você põe, então por que a gente acha que a gente é armário? Porque a gente põe muito sentimento subjetivo e a gente tem que fazer o processo de distanciamento para que cada vez mais a gente pode ir ascensionando e chegar onde nesse vazio de novo ou na luz total. Então isso é uma questão interessante. E o que acontece? Antes da gente reencarnar, então a gente era luz. A gente era luz. Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Vamos imaginar aqui a câmera, aqui ó. Então gente, eu não vou colocar a câmera, não vou colocar a luz aí. Mas a gente era só a luz. Era só a luz, né? E aí o que acontece? Vamos imaginar aqui, ó, que a gente era a luz, tá aqui em cima, né? Então aqui tá a luz. Então aqui é o reino espiritual, luz. E aí o que acontece? Que a gente vai caindo, paft. Aí caiu no primeiro nível. Aí no meu primeiro nível eu acabo me envolvendo com alguma coisa. Aí eu vou caindo, vou acabando me envolvendo. Vou caindo. E aí o que acontece? A gente em tese tinha o sol, que somos nós, a luz. E aí a gente vai se envolvendo por várias camadas. Isso é uma coisa interessante que vocês têm que entender. Vai se envolvendo. Então a gente vai caindo. Né? Essa questão de queda é a gente vir para a matéria, né? E aí a gente sempre tem que tentar entender. A matéria é uma coisa ruim? Não. Mas a gente tem que espiritualizar a matéria. Então existe matéria densa e existe matéria espiritual. O que acontece? Dá pra gente ver. Vamos pegar as pessoas? Vamos pegar aqui as pessoas. A gente sabe que Vênus está relacionado com a espiritualidade. A gente sabe que Vênus está relacionado com a beleza, com a estética. Então a gente vê pessoas muito densas, vamos ver? Traços muito densos, pessoas muito brutas na sua forma de falar, pessoas brutonas mesmo, são brutas, né? E ao mesmo tempo a gente vê pessoas refinadas, são pessoas com refinamento. Mas lembrando sempre que o refinamento é sempre de dentro para fora, né? Então essa é uma questão bem interessante que a gente pode... Porque na verdade, como eu tô vibrando dentro, refinado, a partir do tempo, então tem um tempo, então as minhas células vão começar a vibrar aquilo que eu sou. Então, se eu sou uma pessoa radiante por dentro, externamente eu vou ser radiante. Então, isso é uma questão interessante que a gente tem que tentar entender. Então, ou seja, porque quando a gente fala dessa questão do subconsciente, a gente entrar em contato com essas camadas e sair dessas camadas. Então, deixar o sol, né, vir para fora. Então, ou seja, esse eu que somos nós, somos o eu verdadeiro, que somos espíritos, somos eternos, vir para fora, romper a barreira, né? Então sempre lembrando, depois de uma tempestade sempre tem um raio solar. E aí o que acontece, né? A gente tem que lembrar que Escorpião é um signo fixo. Então se é um signo fixo, a gente tem que entender que todo signo de água são sentimentos. Então seja sentimentos. Mas aí a gente tem que entender sempre.
Antes de Escorpião, a gente tem o que? Libra. Libra rege os rins. Né? Então, ou seja, esse Libra rege os rins, ele também vai regular minha questão aí hídrica do meu corpo e essa questão principalmente com relação à minha urina, né? Então, ou seja, sabe aquela pessoa que fica segurando xixi? Tá segurando sentimentos, não quer colocar pra fora. E a gente tem que lembrar que Libra é um signo de ar. Signo de ar fala sobre informações. Então, ou seja, se eu tenho uma informação errada, errônea, então exemplo assim, se eu acho que o outro é meu, eu acho que o outro é meu, é minha posse, né? Ou seja, a relação de dar e receber, que tinha que ser algo igual, não existe. Há uma questão de um desnivelamento, então tem um desnivelamento, que eu já falei isso em outros vídeos, e aí o que acontece é que eu acho que, esse daqui acha que é superior a esse, então ele quer dominar. E aí, consequentemente, a gente vai para outro estágio, que é Escorpião, que já são sentimentos. Então eu vibro, a minha informação então vamos dizer, muitos homens acham que as mulheres são inferiores, tem muitos homens que pensam assim, né? Porque eles têm as informações distorcidas, essas informações vêm lá dos nossos antepassados, né? Que a gente tem que fazer o processo de transmutação. E aí o que acontece? Aí essa mulher chega e fala, não quero mais ficar com você. E o que acontece com esses homens? Eles se transformam num bicho. Escorpião vai reger os instintos. Se transformam num bicho porque acham que a mulher é deles, né? Então, assim, olha aí a questão, né, que a gente tem que começar a entender. Então, Escorpião vai me falar de sentimentos profundos, porque já vai me falar de questões mal resolvidas em Libra. Mas a gente tem que entender que Escorpião faz um trígono com Câncer. Ou seja, se eu tenho questões mal resolvidas lá na minha primeira infância, que as informações vêm de Gêmeos, né? Que depois de Gêmeos vem Câncer, aí eu levo isso lá para os meus relacionamentos, que a grande maioria das pessoas fazem, que projetam ainda o que as questões mal resolvidas da infância no companheiro, e aí o companheiro que tem que suprir, ninguém tem que suprir nada, né? Essa é uma questão bem interessante, ninguém precisa suprir nada, e aí consequentemente a gente acaba externando o lado destrutivo de Escorpião, e não o lado libertário, não o lado construtivo de transformação de Escorpião. Isso é uma coisa interessante que a gente tem que começar a compreender. Então, ou seja, o Escorpião também vai falar do contato da alma. Então aqui a gente tem uma questão que é bem diferente. A gente tem uma personalidade e a gente tem a alma, né? A alma é alimento do espírito. O que acontece? A personalidade está muito relacionada com o Sol, que é a casa 5. E a gente acha que só que eu sou mush, sou maravilhoso. Mas a gente tem que entender que nós somos mush maravilhoso, mas em prol de um serviço, em prol de algo maior. Então o que acontece? Escorpião fala de uma conexão com a tua alma. E pra gente se conectar com a alma, pra gente se conectar com a parte da alma, e a alma é o alimento do espírito, então já entendendo que nós temos que ser mais leves, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar esses sentimentos profundos da gente, né? Que na verdade nos pesa, então, ou seja, o sentimento profundo nos pesa. Já fiz vídeo falando sobre isso. Todo sentimento é água, e água parada, né? Que são as mágoas, que já está muito próximo com relação ao Escorpião, que é a mágoa, ressentimento, gera muco dentro da gente. Hoje, muitas questões de artrite, artrose, doenças aí autoimunes são isso, é muco no sistema. É muco no sistema nervoso, é que vai lá, que ele fica na articulação. Por quê? Porque a gente tá o quê? Nos segurando. Porque a gente não quer soltar aquele sentimento. Então é aquela questão, né? Que eu sempre falo. Que depois a gente vai entender essa quadratura indo lá para Aquário. O Aquário é a liberdade. Então o que eu tenho que me libertar? Eu tenho que me libertar desses sentimentos profundos, né? Fica fácil a gente entender a astrologia. Então eu tenho que me libertar desses sentimentos profundos, né? Porque não dá, gente, para eu ser leve, para eu ser ar de novo. Então para eu ser ar, o ar é leve, eu preciso me desconectar. Então, ou seja, a gente só tem conexão com o outro através da água. Só que pra gente se conectar com o outro, a gente tem que ter o quê? Os sentimentos mais elevados, que são sentimentos relacionados com a parte espiritual. E que na Terra a gente tem sentimentos ainda muito instintivos, que é a competição, que é a posse, que é o domínio. É só a gente ver, às vezes, coisas dos animais que você vê, né? Então, às vezes você vê lá, sei lá, a lontra não. Mas você vê lá o elefante marinho, a gente vê às vezes a foca, aí tem a foca alfa, né, que é o macho, né, o macho alfa, e aí ele fica lá competindo com os outros.
A gente não vê isso ainda, né? Não vê isso, gente. A gente não vê isso, gente. Olha aí que absurdo. Então a gente tá vendo mais o que? Humanos animalizados do que humanos, né, espiritualizados. Então a gente precisa nós espiritualizados a partir de Escorpião. Então essa é uma questão muito interessante que eu passo aqui pra vocês, pra gente compreender. E aí o que acontece? Só pra gente entender uma coisa, né? Então a gente tá vivendo aqui, né? A gente tá vivendo na matéria. E lembra aquela frase muito... Então, ou seja, Jesus, os grandes mestres, eles eram grandes psicólogos, né? O que é o psicólogo? O psicólogo, ele tá relacionado com o escorpião. Então você que tem forte aí escorpião no mapa, meio do céu escorpião, muito provavelmente você veio ser um psicólogo, detetive da alma, né? Pra tentar parir esses sentimentos através de emoções. Então, ou seja, o que é uma emoção? Choro, tipo sorriso, a raiva, isso são emoções, sentimentos é o que tá dentro de mim. Então, ou seja, o detetive, né, da alma, o psicólogo, o psiquiatra, seja o nome que vocês quiserem dar, terapeuta, ele consegue ajudar o quê? A expelir. É a mesma coisa a parteira ajudando a pessoa. Então, ou seja, quem vai fazer o trabalho? Ou seja, gente, quem vai fazer o trabalho de expelir é a pessoa. Vocês já viram um parto natural? O parto natural, gente, a gente tem capacidade de parir. A gente já tem uma marca aí por conta da cesárea que assim, a gente não tem capacidade de parir. Nem o filho e nem as nossas emoções. Vocês já veem como já vem uma cisão aí desde aí? Então, ou seja, por que a gente tem a parteira? Só pra... Peraí, vou ajustar aqui, ó. Vamos lá. E saiu. Mas, na verdade, quem faz todo o trabalho é a pessoa. É a pessoa, não o terapeuta. O terapeuta só tá ali só pra... Ó, tô aqui, tá? Tô monitorando. Mas você que tem que fazer o trabalho de tirar. Porque é você que se apegou. O oposto do escorpião é quem? É touro. É você que se apegou daquele sentimento. Então, é você que vai ter que fazer o processo de retiragem. E aí o que acontece? Vamos só trazer essa informação que é o quê? Então a gente está vivendo aqui na matéria, tudo bonitinho, e a gente já enxerga o quê? Com os olhos cheios de camadas. Então a gente não enxerga com os olhos de luz, que Jesus falava, enxerga olhos para ver, ouvidos para ouvir. Então a gente está cheio de muco, cheio de barreiras, né? Que a gente acaba impedindo. Então vamos imaginar assim, eu vou trazer para vocês uma imagem, né? Eu espero que dê pra entender aí através dessa imagem. Então esse aqui é um yantra, né? Pra quem não sabe, é um yantra do fogo. Então vamos imaginar aqui, nós somos luz, tá? Então eu não vou deixar a câmera, não vou deixar a lanterna na câmera, mas só pra vocês entenderem. Nós somos luz. Então o que acontece? Gente, a gente é luz. Luz, a gente é luz. E aí a gente tá vivendo o quê? Lembra que a gente já falou sobre a questão holográfica? Isso aqui é um grande teatro, um grande filme. Então para o filme acontecer no cinema, eu tenho que ter luz e imagens, né? Não são imagens passando? São imagens passando, ó. Então aqui, essa é uma imagem. Então olha que interessante, essa imagem eu enxergo porque tem uma luz aqui atrás. E o que acontece se fosse na vida normal? Ia aparecer uma outra imagem, uma outra imagem, uma outra imagem, uma outra imagem. O que acontece no estágio de escorpião? Acontece que às vezes a gente congela aquela imagem, né? E aí o que acontece? A luz não expande mais. Por isso que a gente fala que escorpião entra em crise, né? Ai, eu tô com crise, porque é isso, é escorpião. E o que isso significa? Significa que assim, minha filha, troca a imagem. Você tá muito parada nessa imagem, tem que trocar. Então, ou seja, qual é o trabalho do terapeuta, o trabalho do psicólogo, seja o que for, tá, gente? É o que? Ajudar a pessoa a tirar aquela imagem, porque na hora que ela tira aquela imagem, expande a energia, ó, expandiu a luz e já vem outra imagem por cima. Vai vir sempre imagens, então, ou seja, sempre vai vir imagens, até a gente chegar num estágio, que esse é o estágio de nirvana, no estágio aí de iluminação, onde a gente não vai ver mais nenhuma imagem, né? Então, ou seja, a gente enxerga a luz. Então, ou seja, como é que esses iluminados, esses yogis enxergam as pessoas? Gente, eu não sei, porque eu ainda não cheguei nesse estágio. Um dia quando eu chegar eu conto pra vocês. Mas a gente já consegue enxergar, já consegue ter alguns vislumbres, né? Então tem momentos que a gente consegue vislumbrar isso, mas a grande questão é a gente manter essa luz, né? Pra quê? Pra nenhuma imagem ficar nessa luz, ou seja, só pode ter luz em nenhuma imagem. Então esses yogis, muito provavelmente, eles devem enxergar só luz, eles devem só enxergar. Então eles devem enxergar, isso aqui tem luz, isso aqui tá apagado, isso aqui não sei o que, eles não enxergam mais imagens, porque eles já conseguiram fazer esse processo aqui de entregar, de purificação. O processo do escorpião tá muito relacionado com a purificação, né? Então eu espero que esse exemplo vocês possam ter entendido que a gente não pode parar. É só a gente entender o filme. O filme, ele tem começo, meio e fim. Imagine do nada, lá vocês estão no cinema e o filme trava. Fica naquela imagem, sabe? Parece que a imagem não vai pra frente. É isso que vocês estão passando quando vocês estão em crise.
quando vocês não encontram solução. Mas existe uma solução e vem logo uma imagem depois. Então a gente tem que permitir. E a gente tem que entender por que a gente congelou naquela imagem. Por que eu tô tão identificado naquela imagem? E aí com o escorpião, com a ajuda principalmente de Plutão, que é um arquétipo que a gente pode acionar, tá dentro de nós, né? Que é essa questão da eliminação, da transformação, seja os nomes que forem, a gente consegue então de fazer o dissolver essa imagem para que logo uma nova imagem possa vir e aí consequentemente a vida possa continuar, porque a vida é um filme, então o filme precisa continuar até que chegue o momento, esse filme só tenha luz, então ou seja, vai ter um processo de descida e aí tem um processo de subida, que é ascensão, até que a gente mantenha aquela luz e aí a gente sai da roda de samsara, né? Então, gente, esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Eu espero que possa ter ajudado, eu espero que possa ter trazido clareza pra você. E um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!